nós temos um tema muito recente, que é a questão do reconhecimento. Não é reconhecimento, reconhecer frutos espirituais em Medjugorje, né? Exato. Isso significa reconhecer a aparição ou significa perceber e reconhecer frutos espirituais de conversão naquele lugar? Assim? O documento do Dicastério para a Doutrina da Fé ele foca mais nessa questão dos frutos espirituais. É interessante que nos últimos meses, e isso tem vindo com uma velocidade até relativamente grande, o Dicastério para a Doutrina da Fé se pronunciou sobre várias manifestações marianas. Então, por exemplo, a manifestação mariana em Amsterdã, o Dicastério descartou a presença de dados sobrenaturais. Descartou, porque é aquela invocação de Nossa Senhora de todos os povos. Então, eles já não reconhecem ali a sobrenaturalidade textualmente. No caso da Rosa Mística, por exemplo, que é uma aparição de 1947 para Pierina Dilli, que havia uma acolhida da Igreja Diocesana em relação ao santuário, ao local das aparições. Então, ocorriam santas missas ali regularmente, volta e meia confissões, algum momento de oração comunitária ali de grupos de leigos, isso tudo ocorria ali, com permissão do bispo diocesano. Mas não havia um pronunciamento mais definitivo, mais contundente. Esse ano saiu o reconhecimento também dos frutos espirituais ali da aparição em Montechiari, na Itália. Isso. E depois, agora, mais recentemente, dia 19 de setembro, dia de Nossa Senhora de La Salette, sai o documento sobre Medjugorje. Medjugorje é uma aparição que começou na década de 80 e ainda há 3 videntes que têm visões regulares e outros 3 que não mais nessa mesma frequência, mas ainda recebem alguma mensagem mais ocasionalmente. Então, assim, é um fenômeno que começou dentro do contexto da Guerra Fria, né? Então, lembrando que a Bósnia, naquela época, estava em plena Guerra Fria, e numa paróquia de um vilarejo minúsculo, que Medjugorje, né, está bem escondidinho ali, numa paróquia administrada pelos franciscanos, 6 jovens, aliás, a gente pode falar em 5 jovens e uma criança, né? Porque um dos videntes tinha 10 anos de idade, um dos meninos tinha 10 aninhos, na época dessas manifestações, enfim, e ali começa todo esse fenômeno de Medjugorje. O documento do Dicastério para a Doutrina da Fé não se pronunciou de maneira definitiva sobre a sobrenaturalidade daqueles eventos ocorridos ali, das aparições. Isso ele não fez. E por que isso? Porque em maio desse ano, dia 17 de maio de 2024, o mesmo Dicastério para a Doutrina da Fé, através do cardeal prefeito, que é o cardeal Vítor Fernandes, argentino, nomeado recentemente pelo Papa Francisco, o Dicastério emitiu uma série de normas para o discernimento desses eventos, dessas aparições ou eventos, fenômenos místicos e coisa que o vale aí. O que acontece? Na igreja existia já uma série de critérios anteriores que eram da época do Papa Paulo VI. E esses critérios de Paulo VI para cá, eles eram válidos até esse ano de 2024. Em maio, houve um novo documento, foi publicado esse novo documento, essas normas, essa normativa, e o Dicastério para a Doutrina da Fé entendeu o seguinte, que a Medjugorje é uma paróquia, as aparições se deram ali. O que as pessoas fazem em Medjugorje? As pessoas vão subir o Křižovac, rezar a Via Sacra, vão rezar o Rosário. Medjugorje se baseia numa espiritualidade muito simples, que os católicos perderam um pouco. Então Medjugorje traz isso de volta, que é o jejum, a memória da paixão de Cristo às sextas-feiras, a oração da Via Sacra, a meditação do Evangelho, a Santa Missa diária de preferência, confissão frequente. Então Medjugorje lembra estas coisas. E o que se vê em Medjugorje é isso. Então a igreja avalia que há frutos muito positivos que saíram dali. Eu conheci ano passado um sacerdote, fui pregar um retiro para uma comunidade, e o sacerdote que celebrou a Santa Missa depois veio comentar comigo, falar comigo, um pouco do testemunho dele. E ele me disse assim, que ele chegou num ponto da vida dele que ele falou, olha, eu vou
deixar o ministério, Sim. eu estou infeliz, eu estou descontente com isso. E ele tomou uma decisão. Ele falou assim, eu vou ver se eu tiro umas férias, eu quero ver se eu saio para algum lugar para descansar e depois, quando eu voltar, eu comunico o bispo e vou pedir dispensa, vou pedir para deixar mesmo o ministério e tudo mais. E estava decidido a isso e nada o fazia. E ele é uma pessoa muito firme, muito dura. Assim. Ele falou, não, já estava decidido, tudo certo. E aí uma paroquiana dele falou, padre, aconteceu um imprevisto, eu tinha feito aí até um financiamento para pagar uma peregrinação minha para os santuários europeus e vai terminar em Medjugorje. Mas eu não vou poder ir, eu tive um problema aqui e tal. E eu sugeri na agência se eu poderia passar para alguém, falaram que eu poderia, e eu queria passar para o senhor. E ele pensou assim, ele falou, puxa vida, e ele era totalmente avesso a Medjugorje. Ele falou, bom, santuários europeus até é bom, mas Medjugorje, ele falou, bom, mas eu vou, é de graça, e eu estou querendo descansar, e eu vou. E ele pensou assim, e ele me deu esse testemunho. E ele visitou os santuários europeus e continuava com aquela firme decisão de deixar o ministério, de abandonar, de fazer... inclusive, ele até falou para mim que durante a viagem, o pessoal sabendo que ele era padre, ele estava assim, torcendo para que ninguém ficasse insistindo e no grupo deles não tinha padre e ele teve que rezar a missa todos os dias, ele não queria. Ele estava assim numa revolta profunda, numa crise e ele foi assim a viagem toda. E aí ele me disse assim que quando ele botou os pés em Medjugorje, era à noite, e ele falou que não sabe explicar, não sabe dizer como, mas ele foi assim impelido a ir para o monte, lá para o Križevac, e tinha um grupo de peregrinos subindo. À noite ele falou, eu vou subir, e tem muito disso lá, né? Na época que é mais quente, o pessoal sobe, às vezes passa até a noite rezando. E ele se juntou com um grupo, e era um grupo de peregrinos de língua espanhola, ele fala bem o espanhol, ele subiu, e começaram a rezar o rosário. E aí ele falou, inexplicavelmente, ele falou, não sei dizer, não sei explicar até hoje. Ele falou, não consegui sequer rezar o rosário. Ele falou, eu chorei, 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 chorei. E me veio tudo aquilo que Deus havia feito na minha vida e por mim. Ele falou, e ali, naquele local, ele falou, eu percebi que o meu sacerdócio foi restaurado. Ele falou, então, eu sou né, esse é o testemunho dele. Ele dizia assim para mim lá, eu sou um exemplo de um sacerdote que teve o seu ministério restaurado ali. Então, assim, olhando para isso, a gente vê, há frutos. Né? Por exemplo, o Instituto Hesed aqui no Brasil, né? A Madre Kelly e a Madre Jane. O Instituto nasce a partir de um momento, de um encontro delas em Medjugorje. Então é dali que vai... E olha, né, basta a gente pensar nos frutos que o Instituto Hesed, que o Carisma produz no Brasil inteiro, hoje em dia. É um fruto de Medjugorje. Então, a igreja não se pronunciou a respeito da sobrenaturalidade. Inclusive, eles até apresentam alguns pontos criticáveis em algumas mensagens. E o cardeal ele é muito claro em dizer assim, pode ser que, em algumas dessas mensagens, ele não diz que são falsas ou que são produzidas pelos videntes, não é isso. E, inclusive, a carta diz, não estamos fazendo juízo moral a respeito dos videntes. Então, quer dizer, não é uma acusação de que os videntes estejam mentindo e coisa e tal. Mas o cardeal ele é taxativo em dizer o seguinte, ele diz assim que há elementos criticáveis, há até mesmo erros teológicos em algumas falas que são tanto quanto estranhos. Ele fala, mas isso pode ser explicado e pode ser atribuído a falhas dos próprios videntes ou ao não entendimento. Pode ser que os videntes tenham de fato recebido ali uma mensagem e pode ser que pelos seus pecados, pela sua, enfim, por conta das suas fragilidades humanas mesmo, pode ser que eles não tenham conseguido transmitir a contento essas mensagens. Né? Então, a igreja é clara em dizer não há um juízo moral a respeito dos videntes e não há uma declaração de sobrenaturalidade. Se um dia elas vierem, elas virão do Papa. Antes desse pronunciamento, já havia um estudo feito pelo cardeal Camilo Ruini. O cardeal Camilo Ruini ele foi mais duro ainda, na época do Papa Bento XVI, que ele disse assim, olha, as 7 primeiras aparições de Medjugorje nós podemos considerar como possivelmente de origem sobrenatural.
porque existe uma coerência, existe uma coesão e uma linearidade nas mensagens. Depois da 7ª aparição, 3 videntes disseram que não viam mais Nossa Senhora. Para alguns, Nossa Senhora, inclusive, disse, e eles afirmaram isso, que ela não apareceria frequentemente. Então, o cardeal Ruini ele já tinha uma visão mais dura. Ele dizia, não, essas 7 primeiras, elas têm elementos que pesam mais a favor da sobrenaturalidade. Dali em diante, ele já dizia, já não. Entendi. Mas seja como for, há uma série de frutos que foram se produzindo ali, e isso é inegável. Então, o que a igreja orienta? Orienta que os fiéis tenham permissão para dar a sua prudente adesão ao caso de Medjugorje. Isso significa o que na prática, né? Em linguagem corintiana, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que as imagens de Nossa Senhora Rainha da Paz podem ser colocadas para veneração pública. Essa invocação desse título, que é um título, aliás, que está na própria ladainha de Nossa Senhora, pode ser utilizado. As pessoas que quiserem ler essas mensagens e buscar um fruto espiritual nelas com prudência podem fazê-lo, mas sempre lembrando daquilo que é o principal, que Maria leva a Jesus.